E aí pessoal, beleza? Estamos juntos aqui para mais um vídeo. E quero dizer a vocês que estou feliz de estar de volta aqui. Passei por uma cirurgia. Estou de volta aqui para fazer mais alguns vídeos e compartilhar alguma coisa aí com vocês, tá bom? Ó, quero trazer um assunto relacionado à necessidade de aprovação. Esse é um assunto bem complexo, mas eu quero trazer só algumas coisas para a gente abordar esse assunto e logo após depois eu vou fazer uma leitura aqui na Bíblia, tá? O medo de aprovação, ou seja, a necessidade de aprovação, ela é uma coisa forte na vida de qualquer ser humano. Por exemplo, quando você é avaliado por alguém, você tenta ao máximo fazer o mais perfeito possível, realizar algo na medida do possível mais perfeito do que a sua capacidade ou a sua capacidade realmente que você tenha, que tenha aquela convicção que você vai conseguir fazer. Então, é o seguinte, muitas pessoas acabam sofrendo com isso e elas não conseguem chegar ao seu propósito, que é, às vezes, dominar em público, às vezes conversar ou fazer um vídeo na internet. Tem pessoas que têm vergonha até de conversar com os familiares através da internet. Vergonha também de ouvir a sua voz no próprio aplicativo de WhatsApp. Então, isso aí é relacionado à necessidade de aprovação. As pessoas têm medo do que as outras pessoas vão falar. E você acaba ficando refém disso. Outra coisa também relacionada a isso, bem próximo, é a palavra não. Às vezes dizer não é tão difícil, principalmente para alguém que às vezes você gosta ou que você não quer desagradar. Então, dizer não, às vezes é uma batalha. Às vezes é um desafio para muitos dizer não. E aquele medo, e você fica ali lutando e você acaba dizendo sim para uma coisa que depois você acaba se complicando. Então, também faz parte do quesito necessidade de aprovação. Quando você vai ir para uma entrevista de emprego e o avaliador, que no caso seria o seu futuro patrão, ele começa a ouvir você falar e ele vai analisando ponto por ponto. Então, entra ali a necessidade de aprovação, você entra no modo medo total. E aí você começa, tem muita gente que começa a ficar nervoso, começa a suar, começa a gaguejar e já não consegue falar mais nada, o assunto desvia e a pessoa trava ali, acaba perdendo o emprego por uma questão de falta de controle emocional. E tem uma passagem na Bíblia que fala relacionada a isso. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, acho que é isso, capítulo 4, versículo 18, vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu analisando isso, e lendo a Bíblia, lendo alguns versículos relacionados a isso, logo eu começo a pensar que o medo, ele é um fantasma, que ele assombra muitas pessoas. Mas quando você vence ele pela primeira vez, ele desaparece. Quando você vê que de fato esse fantasma, realmente ele é invisível, ele não existe, ele só existe antes de você enfrentá-lo. Então, quando você consegue ter o domínio sobre isso, quando você consegue avançar pela primeira vez, você começa a perder esse medo. Não vou dizer que você não deve pedir a direção de Deus. Você deve sim pedir a direção de Deus, se aproximar de Deus, que Ele vai tirar todo esse medo,
principalmente na questão quando você vai falar em público, ou quando você está na igreja, você quer dizer algo e alguém te dá a oportunidade de fala, você não consegue expressar o que você quer falar. Você se perde nos argumentos, você se perde em pensamentos e aquilo começa a ficar todo embananado na cabeça dos outros. Às vezes você faz até uma anotaçãozinha lá, mas acaba até esquecendo dela, já se embanana tudo. Então, tudo isso entra no quesito necessidade de aprovação. Então, com tudo isso, você acaba perdendo o foco para aquilo que realmente você foi chamado. A questão é, para uma pessoa que ela tem uma oportunidade de falar em público, eu vou dar um exemplo, na igreja, ela tem um medo do que as pessoas vão dizer dela, então ela deixa de transbordar na vida das pessoas. Ela deixa de falar aquela experiência, aquele testemunho da vida dela para alguém que está ali na expectativa de receber algo diferente da vida daquela pessoa. Aquele testemunho vai servir para transformar a vida de alguém. Então você perde essa oportunidade, que o seu propósito é esse, de realmente ajudar as pessoas, transbordar na vida de alguém. O reino dos céus, ele sempre trabalha nessa direção, pessoas. Olha como Jesus, ele veio para a terra, e qual que era a missão dele? Pregar o evangelho? Pregar o reino, sim. Só que todo mundo achava que ele ia ficar bajulando os ricos, as pessoas de autoridade, achava que ele ia pregar o que eles queriam. Não, o povo se enganou totalmente com isso. Jesus, ele veio e ele pregou o verdadeiro evangelho. Ele não mudou uma palavra do que ele ia pregar desde o início. Ele não sofreu interferência de ninguém. Inclusive, era por conta disso que ele era perseguido. Comia com os pobres, com os pecadores, coisa que muita gente tinha vergonha de fazer. Então, ele não se importava com a necessidade de aprovação, não. Ele não se importava com o que os outros falavam dele, mas sim, ele levava o verdadeiro evangelho. Da mesma forma, tem pessoas que têm medo de gravar um vídeo e colocar na internet, ou seja, colocar ali o que você aprendeu, mesmo que seja pouco, o pouco que você aprendeu vai servir para alguém. Então, um exemplo muito importante, Jesus, ele não se envergonhou em nenhum momento. Nenhum momento. Eu vou esperar eu me capacitar para tal coisa e eu vou... Não. Infelizmente, você vai se capacitar no percurso. Vai ser no percurso que você vai conseguir isso. Existe um momento certo de você dizer não. Existe um momento certo de você dizer sim. Lá em Eclesiastes 3, fala que há um tempo para todas as coisas. Mas quando as coisas começam a interferir na sua vida, quando começa a interferir na sua vida pessoal, que começa a te prejudicar, então chega o momento de você dizer nãos. E os nãos realmente vão mudar a sua vida. A partir do momento que você começa a exercer isso. Então, é importante isso aí. Às vezes as pessoas elas querem viver para os outros e não para elas. O que eu queria dizer para vocês nesse vídeo? Não interessa o que os outros vão achar de você. Se você fazer um vídeo agora e falar da sua experiência de vida para alguém, se você falar do que Deus fez na sua vida num vídeo para alguém, se você jogar na internet um vídeo que possa abençoar pessoas, você pode ter certeza que o fantasma, aquele fantasma que você pensava que ele era gigante, ele vai desaparecer. Quem dera eu começar a fazer vídeos, eu comecei há pouco tempo.
Quem dera eu começar a fazer vídeos do jeito que eu estou fazendo agora, sendo que eu tinha vergonha até de me olhar na câmera do celular. Eu tinha vergonha disso. Mas quando a gente conhece o propósito, a gente sabe o caminho e a gente sabe que Deus ele tá constantemente abençoando, ele está constantemente nos capacitando, nos dando entendimento para poder trazer alguma coisa para alguém. Aí você começa a ver os resultados na vida das pessoas, então você se alegra com isso. Aquele fantasma vai embora e você realmente começa a viver outra vida. E a sua cabeça, sua mente, ela começa a abrir para outras coisas. Então, não se sinta para baixo. Não viva pelos outros. Viva para você, mas transborde na vida dos outros. O reino dos céus, ele sempre aponta para pessoas. E da mesma forma que Jesus ele veio e ele olhou para as pessoas que ninguém olhava, e ele se aproximou das pessoas que ninguém tinha interesse, e ele não queria nem saber. Ele falou assim: olha, o que tem eu sentar com os pecadores? O que tem eu me aproximar dos cobradores de impostos? As pessoas elas não gostavam dos cobradores de impostos, e a pessoa acaba tendo um bloqueio com isso. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer para você: não tenha medo. Saiba dizer não e saiba dizer sim. E que você possa não só compartilhar esse vídeo, mas também que você possa fazer o seu vídeo. Não se importe o que as pessoas falam, mas sim o que Deus acha de você. Isso é o que importa. A sua necessidade de aprovação é para com Cristo e não para com homens. Então, fica essa palavra que possa acrescentar aí na vida de vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.